começar, né? Boa tarde a todas. Então a gente vai ter agora uma palestra com a Camila Decaux, né, que é doutora em antropologia pelo Museu Nacional, é antropóloga, escritora, ensaísta, né, que acabou de ganhar um prêmio por um ensaio que tem a ver com a palestra de hoje, que saiu na revista Serrote. Eu tô... Kátia, tudo bem? Depois eu vou mandar, eu acabei que eu ia mandar esse texto para todo mundo, mas na confusão acabou no livro. Mas esse texto vai ser depois divulgado, né? Então, agradecemos muito a presença dela, e a palestra de hoje tem o nome Dois ou Muitos Corpos, traduções de gênero nos relatos sobre os tupi-quinhentistas. Então, com a palavra, Camila, você tem o que você precisar, assim, né? E aí depois a gente abre para o debate. Legal. Super obrigado. Gente, eu é que agradeço estar aqui, né? Bom, essa pesquisa assim, ao mesmo tempo velha e nova para mim, assim, né? Eu defendi meu doutorado em 2015 e desde o doutorado ela está aqui, assim, né? Amadurecendo, enfim. E a vida faz seus grandes decursos. E aí agora eu estou voltando a ela com o Renato, né? Assim, aos poucos. Hã? Bom. E é isso, assim, eu vou apresentar aqui hoje, na verdade é um conjunto de ideias disso que eu venho desenvolvendo, né? Que, enfim, mas eu estou aqui, assim, para trocar ideias, principalmente para ouvir, né? Primeiro eu vou ter que falar um pouco. E é isso, ouvir comentários, assim, acho que está no momento, está no começo, né, dessa segunda fase, e é um momento de construção mesmo, de reflexão, de mudar tudo, né? Então, por favor. E também é isso, se não quiser falar aqui, outro momento me escreve, a gente toma um café, né? Se tiver coisa para, né, vai ser ótimo, assim. Outra coisa é que o PowerPoint não é totalmente ilustrativo, né? Não é muito fácil fazer um PowerPoint. Mas também é ruim ficar falando sem imagem. Então, enfim, fui botando algumas imagens aqui, principalmente dos livros do livro do Hans Staden e do livro do TV. É isso. Deixa eu ver se... E a ideia, né, assim, por enquanto é uma apresentação um pouco geral, né, como eu falei no resumo, é um pouco um panorama mesmo, né, assim, das ideias, algumas coisas eu vou passar bem mais rápido, assim, mas a ideia, se a gente começar mesmo essa pesquisa com financiamento, é fazer Eu tô falando baixo, gente? Tô, né? Tá bom. Vou tentar. A ideia é fazer Desculpa. O quê? Desculpa que não tem microfone. Não tem problema. O meu problema é a audição, não é? Eu só tenho que lembrar. Se eu começar a falar baixo. Então, a ideia, né, se essa pesquisa passar e tiver financiamento, é fazer um arquivo, inclusive, um tipo de arquivo. Então, reler o material, tudo que for possível reler, né, e fazendo um arquivo e coletando o que tem ali no material cronista de indicação sobre substâncias, assim. Vocês vão entender melhor aqui no rolê. Eu vou começar a ler. É isso. Desculpa ter que ler, mas eu não conseguiria falar. Por que reabrir os arquivos já tão explorados pelos nossos historiadores e antropólogos? Foi a pergunta que o Renatinho fez ainda em 2005, na tese, para introduzir a necessidade de mais uma revisitação do material sobre os tupi-quinhentistas. Se a visão compartilhada naquele momento, 2000, né? Se a visão compartilhada ali era que a densidade das análises clássicas, desde os anos 70, teria esgotado as possibilidades do material primário dos cronistas, né? Um material que é eternamente limitado pela curadoria e pelo fôlego desses cronistas, a revisitação naquele momento, no início dos anos 2000,
foi capaz, na verdade, de trazer uma gama de novidades, né? Elaborada em conexão com as etnografias realizadas nas décadas antes. Então, de certa forma, quando eu proponho retomar esse material agora, é porque eu sinto que talvez esteja em outro momento desse, assim, né? Bom, como a gente sabe, em contraste com a ideia que foi defendida lá para os anos 2000 por alguns antropólogos, por etnólogos como Descolar, né, de que as cosmologias ameríndias elaboram pouco as questões de gênero, a temática tem uma longa história nos estudos etnológicos. E tem ganhado também um novo fôlego nos últimos anos. Como observaram as organizadoras do dossiê Corpo, Terra e Perspectiva, lançado em 2019, a temática tem sido impulsionada eu cito, por um lado, pela proliferação da preocupação política e teórica com as questões de gênero na sociedade brasileira como um todo, e, por outro, no protagonismo das mulheres indígenas na política interétnica. Eu não vou citar muito aqui nessa apresentação hoje, mas assim, muito do que eu tenho escrito e do que eu tenho pensado vem justamente um pouco inspirada nas discussões, tanto, né, produzidas pelas mulheres indígenas, que são, enfim, discussões que falam de corporalidade e terra, né? Então são perspectivas incorporadas e aterradas, né? E também pela virada vegetal, né? E a discussão das plantas também e a sua, né? E a relação com o gênero, né? Que tem surgido com isso. Em 1990, Manuela Carneiro da Cunha publicou um texto, Imagens de Índios no Brasil, voltado a discutir alguns do que ela chama de duradouros e etnograficamente duvidosos lugares comuns, cristalizados pelos primeiros relatos sobre os habitantes da costa. Nesse trabalho, ela abordava temas que, se ainda não tinham sido exaustivamente explorados pelos próprios cronistas e comentadores, seriam amplamente revisados e questionados nas décadas seguintes pelos estudos etnológicos. Ela falava nesse texto, né, ela citava alguns desses lugares comuns, como a antropofagia, a tríade da fé, da lei do rei, a noção de propriedade e o problema da luxúria. A minha impressão é que entre vários desses lugares comuns, esses e outros, este que eu quero trabalhar aqui hoje, o dos gêneros na cosmopolítica tupinambá, ainda não recebeu a devida atenção. Na última década, uma leva de estudos contemporâneos na história tem se dedicado a mostrar como as crônicas de viagens não apenas descreveram atividades masculinas e femininas, espelhando a fisiologia dos sexos e a lógica dos papéis sociais próprias da moral europeia católica. Essas crônicas, né, os relatos de viagem, eles criaram verdadeiras identidades genderizadas. Avá e Cunhã, homens e mulheres férteis adultos, tornaram-se as efígies do mundo tupi-quinhentista, recebendo cada um seu quinhão na bipartição sociológica colonial. Aos Avá caberiam as atividades bélico-políticas, às Cunhã a reprodução e a domesticidade. Essa gente isso é uma citação, essa gente é tão carniceira que parece impossível que possam viver sem matar. Foi uma frase escrita pelo padre jesuíta Diego Lainez, e muitas outras frases parecidas com essa foram escritas nos primeiros séculos da invasão, sobre os povos tupi da costa. Meu objetivo não será colocar em dúvida a centralidade da guerra na cosmologia tupi daquele momento. Já a separação de esferas da vida indígena segundo gêneros, sim. Florestan Fernandes foi um dos que escreveu: na sociedade tupinambá, a guerra era uma atividade masculina. A partir dessa definição, ele propôs uma divisão das atividades entre militares e amilitares, com as mulheres participando apenas das segundas. Um dos problemas é que, quando elaborações conceituais como essa dividem domínios da vida, domínios genderizados da vida tupinambá, elas não só legitimam uma valorização de atividades, né? Como observou
João Azevedo Fernandes, que escreveu um livro de Cunhã, Mameluca, que foi uma revisitação de gênero do material tupinambá, esse tipo de divisão, né, acaba apresentando uma sociedade da guerra, acaba legitimando uma valorização de atividades, né, acaba apresentando uma sociedade da guerra, e eu cito, fortemente marcada por um complexo cultural de supremacia masculina. Mas se isso já não é problemático bastante, esse tipo de descrição também cria outra coisa. Com ela, as análises também acabaram descolando ou compartimentalizando práticas da vida tupinambá que funcionam inerentemente uma à outra, né? É o que eu acho que eu gostaria de pensar aqui. É uma das hipóteses desse trabalho, né? Que esses domínios eles estão estritamente vinculados, né? Numa definição bem simplória, né? Que o doméstico e o bélico eles não são só entremeados, como eles se contraproduzem. Então, quando eu defino gênero como tema ou o descritor central do meu enfoque do material tupinambá, meu objetivo não é reler os relatos de viagem buscando mostrar o obliterado papel ativo e eventualmente dominante das mulheres. Isso é uma citação também do João Estevão Fernandes. A ideia é ir além de uma leitura feminina dos relatos, para propor, em vez disso, uma revisitação integral das noções de gênero tupinambá, tendo como foco a fabricação dos corpos dentro da cosmopolítica da vingança. Minha pesquisa, então, tem se iniciado com uma metodologia negativa, digamos assim, uma tecnologia de resistência contrasexual, para usar um termo tipo apreciado. Em vez de buscar nas crônicas formulações previamente tidas como de gênero, a ideia é desconfiar de terminologias como homem e mulher. Por que isso? A impressão é que isso nos permitirá desembaraçar dessa convenção naturalizante do sexo como destino, do genital como descritor. Essa convenção que certamente não existe só na moral cronista, que descrevia aquele universo, mas sem dúvida é muito evidente ali, né? Então, seguindo uma hipótese que surgiu ainda durante a tese de doutorado, essa pesquisa pretende se debruçar sobre a gramática dos fluxos corporais presente nos relatos cronistas. A intenção é, olhando e pensando por meio dos fluxos e das substâncias, tentar buscar os ecos das elaborações tupi sobre suas concepções de gênero. A pergunta de base é aparentemente simples. Que revisões um foco direcionado ao código das substâncias permite a etnografia quinhentista? Pois o fato é que qualquer visada sobre o material quinhentista e seiscentista mostra práticas atravessadas por substâncias. Sangue, sêmen, saliva, leite, cauim, pulba, cinzas, penas, cabelos, nomes, alimentos. Então a ideia é rastrear, né, nas frestas das descrições dos viajantes, uma comunicação das próprias substâncias, se isso for possível. A aposta é que esse enfoque possa oferecer uma perspectiva diferente sobre os corpos genderizados dos tupinambá. Isso é, eu penso ser possível investigar, no vocabulário das substâncias extensamente polvilhado no material primário, ecos de uma lógica corporal que entendia gêneros como efeitos, isso é, não dados, mas produzidos. Ou seja, penso que ser possível examinar como determinadas formações corporais genderizadas se atualizavam, mediadas pelos fluxos de certas substâncias e na relação com outros corpos genderizados. Então, as substâncias, elas são meio, né? E por meio desse fluxo, os corpos genderizados, em relação, criam outros corpos genderizados. O projeto vai fazer também, né, um diálogo comparativo com as discussões etnológicas, né? Em particular, né, das últimas várias décadas, né? Em particular, ele vai buscar dialogar com as pesquisas que ressaltam o papel das substâncias na elicitação dos corpos genderizados, sem priorizar, porém, nem o léxico homem-mulher, nem sua sobrecodificação, proposta por Descola e por vários outros, no par predador-presa. Essa pesquisa visa, então, seguir compreendendo as elaborações tupinambá sobre as transformações de si por via de outrem,
mas não como isso é uma citação, uma incorporação de um incorporal, citação do Eduardo. A questão deixa de ser quais qualidades, que era o que o Metrô falou, ou posições, que o Eduardo falou, que são incorporadas no complexo do homicídio, mas como os corpos recebem, processam e transmitem as substâncias incorporadas, principalmente sêmen, sangue, cauim e leite. Então, a afinidade com a consanguinidade, aliado inimigo, nós outros, mulher e homem, enfim, vão acabar aparecendo, mas não como oposições, e sim como causas ou efeitos de trânsitos. Os trânsitos são em si operadores, processadores de substâncias, os corpos e seus fluxos transformam posições. Por hora, agora eu vou apresentar aqui um pouco desse panorama, né? Isso era uma introdução, assim, está um pouco focado mais no sangue e no sêmen, né? E eu estou muito ansiosa para incluir o cauim, né? Mas ainda não consegui, assim. Então, isso é o que eu vou apresentar hoje, é um pouco também um reflexo do que eu venho pensando desde a tese, então, uns 10 anos. Mas, assim, tem muita coisa que não entra aqui ainda, né? Que ainda não entrou, assim. Isso aqui é só imagens da vida, assim. Vou deixar um pouquinho. Tá, então eu vou falar aqui um pouco no ciclo do sangue, né? Um aspecto em particular, rapidinho, gente, tá ok de som? Tá. Um aspecto em particular da organização social tupinambá, especialmente da vida dos jovens, chamou especialmente a atenção dos cronistas. Florestan Fernandes conta que, como Jorge Barlow, por exemplo, ficou seriamente perturbado ao perceber a diferença de idade entre os cônjuges. Segundo Fernandes, o casamento ou simples intercurso sexual ocorria predominantemente entre indivíduos pertencentes a gerações alternadas. Vamos mudar aqui. Sabe-se que para uma moça, o arranjo mais frequente era o casamento com o irmão da mãe. André TV nos conta que esse, né, o irmão da mãe, levantava a recém-nascida nos braços e anunciava que aquela seria sua futura esposa. Não sendo o caso, isso é, na falta de um homem ocupando tal categoria, ou apenas por desejo dos pais, a moça podia casar-se com um marido valente na guerra, é uma citação do TV, chamado Querumbau. Esses eram os homens maduros, que já haviam matado provavelmente não um, mas muitos inimigos. As moças que, porventura, rejeitassem as alianças prescritas e se casassem com algum outro da sua vontade, contra a vontade da mãe, é uma citação isso também, eram tidas entre eles como libidinosas, a que chamavam Swaraj. Citação ainda, não tinham em conta essas desmioladas, nem consideravam mulheres de respeito. Pelas informações fornecidas pelos cronistas, era de fato incomum que as moças se unissem aos jovens da sua faixa etária. A passagem clássica de TV explicita o motivo da recusa. É uma citação maiorzinha. Se o jovem não tiver feito prisioneiros da guerra antes disso, antes de pedir uma mulher em casamento, ele não será recebido, pois a mãe não permite jamais que sua filha se deite com um homem, se esse não fez pelo menos 1 ou 2 prisioneiros e se não mudou de nome desde a infância, porque acreditam que as crianças geradas por um manem, isso é, um homem que não aprisionou nenhum escravo, nunca serão bom fruto, e sim mebec, isso é, fracas, medrosas, perigosas. Preguiçosas. Ou seja, né, se as mulheres têm um filho com um jovem manem, ou seja, alguém que ainda não matou um inimigo, o filho vai ser fraco, medroso, preguiçoso. Mebec. Florestan analisa tal diferença de idade como uma forma de preservar o privilégio dos velhos. Segundo ele, os ideais da personalidade tupinambá estavam, eu cito, no bom chefe de família, no grande guerreiro ou no pajé de poderes excepcionais, todos ocupados pelos respeitados velhos. A noção de prestígio era intrinsecamente associada a essas figuras. Já os jovens, eles eram manem,
um termo que Plínio Arosa analisou como mané panema, e ele define como ruim, mal, imprestável. As suas proles eram membec, né, eram moles, a definição de Plínio Arosa. É curioso que, segundo o vocabulário da língua brasílica, de 1621, membeca é a entrada para mole, mas também para puba, né? Ou seja, antes do cauim, a matéria não fermentada, antes do cauim. Com isso, poderíamos pensar que o fluido desses rapazes é como a mandioca que é posta na água ou enterrada até amolecer, gerando a massa levemente fermentada que serve como base para virar o cauim. Mas é importante, a puba ainda não é cauim. Os jovens só se tornariam homens após o ritual de puberdade, e este, como se sabe, acontecia depois que ele tivesse matado um inimigo. Na verdade, tanto a moça quanto o rapaz deviam passar pelo ritual pubertário, né, para se tornarem pessoas adultas. Isso acontecia em idades diferentes, porém. As moças o faziam no início da puberdade, quando tivessem a primeira menstruação. Os jovens, os rapazes, o faziam quando tinham cerca de 25 a 30 anos, depois que tivessem matado um inimigo em guerra. E aqui as análises começam a ficar curiosas. E, assim, o ritual pubertário também é um momento bastante importante para essa pesquisa, né? Como, aliás, foi para talvez todas as pesquisas do universo do Tupinambá, principalmente por causa do complexo guerreiro, né? Do homicídio. E é o ritual dos jovens se tornar um adulto, que para ele se tornar um homem adulto, ele tem que matar um inimigo. Isso eu vou falar mais para frente, mas uma coisa importante de ressaltar desde já é que o ritual dos dois, das moças e dos rapazes, é muito parecido. Assim, mas eu vou entrar nisso depois. Mas então, quando eu falei que as análises começam a ficar curiosas, né, porque os rituais são parecidos e são rituais de criação de pessoas adultas, né, de maturação. Mas o interessante é uma assimetria delicada que pode ser encontrada em algumas formulações sobre o momento. Quando o próprio João Azevedo Fernandes descreveu o par de rituais, ele enfatizou uma diferença crucial entre o masculino e o feminino. Para os meninos, a passagem estava, eu cito, condicionada ao assassinato ritual de um inimigo. Para as meninas, a transição era, eu cito de novo, a transição era ditada unicamente pela biologia, isso é, pelo aparecimento da menarca. Considerada naturalmente produzida pelo corpo, a primeira menstruação seria a principal marca da passagem das moças para a maturidade. Já o ritual dos rapazes, interpretado reiteradamente como a espinha dorsal da guerra, descrevia um processo essencialmente social. Yves Devreux, que foi outro missionário, ele escreveu: a natureza os guia com mais força do que a lei. Mas como vai ficando claro, né, a partir da leitura do material, dos cronistas, tanto quanto dos analistas, a noção de natureza acaba sendo muito mais facilmente projetada no desenvolvimento feminino. E a puberdade é o momento em que essa diferença fica mais evidente. Recebendo da natureza os sinais de seu amadurecimento, nascimento de seios, descimento do sangue, né? Mais presa à natureza, em função dos seus fluxos corporais, e naturalmente dada aos cuidados de reprodução e maternagem. A mulher assumiria, assim, seu lugar já tradicionalmente guardado, não só na noção de natureza, mas também na esquina das análises sociológicas. O peso biológico, como sabemos, confere às mulheres também aquele status não questionado de classe secundária. Isso foi Sherry Ortman, texto clássico de 79, né? Está a mulher para o homem assim como a natureza está para a cultura. Tem sido nosso papel, há décadas já, colocar em relevo esse bias, dado as análises sobre o corpo feminino. E aqui, particularmente, eu faço em relação ao ritual pubertário. Em outras palavras, eu acho essencial questionar como, para os cronistas, parecia tão natural, considerar natural o desenvolvimento feminino. Só que, quando olhamos para os dados do Tupinambá, de outra forma, vemos que aqueles aspectos antes remetidos apenas ao universo natural das mulheres, corpos, fluidos, filhos, não são apenas femininos, e principalmente estão longe de serem naturais.
Bom, como a gente sabe, né, enfim, as cosmologias ameríndias elaboram ambos, né, tanto o sangue como o sêmen, como substâncias que devem ser criadas de diversas formas. Os dados cronistas sobre a menstruação entre os tupi-quentistas são escassos, mas Devreux afirma que, para o Supi do Maranhão, que na puberdade as moças perdem por capricho aquilo que seu sexo tem de mais caro. Elas não devem ser encontradas após a cidade com o sinal de sua pureza. Eu não vou falar muito, na verdade, do ritual feminino, eu vou focar aqui mais no masculino. Mas é importante dizer que o ritual de puberdade das moças acontecia na época da menarca, mas como marca Devreux, as moças não deviam ser virgens. Naquele momento, elas não deviam ser virgens na puberdade. A relação estrita entre menarca e sexualidade não é nenhuma novidade. Para citar um texto clássico, é algo que Belaunde resumiu claramente na sua recensão. The strength of thoughts and the stench of blood. Enfim, e a ideia de que a relação sexual faz com que as mulheres menstruem, ou que as mulheres sexualmente inativas secam, ou que o acúmulo no útero de grandes quantidades de sêmen é necessário para interromper a menstruação e completar a gestação. Quanto ao sêmen, os relatos são ao mesmo tempo mais específicos, mas mais imprecisos. Quase todos os cronistas afirmam que os jovens tinham que passar pelo ritual de homicídio, e, como eu disse antes, eles eram manem. Aí, gente, esse foi um dos indígenas que foram levados em 1613 para a França. Foram 6 indígenas, eles foram batizados e é isso. Eu acho curioso, né, que ele foi batizado de Antônio, né, e quando foi para a França, Antoine, e ele era manem, né, então ele tinha 20 anos, mais ou menos. E ele morreu na França. Mas é curioso, né, assim, um jovem que tem um nome que é batizado de manem. Enfim, como vimos... O nome dele era manem? Oi? O nome tupinambá dele era manem? Não dá para saber, né? Que pode ter virado de nome, né? Parece que tinha um outro que chamava Caripira, então vários nomes. Então Isso também deve ser nome, entendi. E aí depois vai ter também a figura de 3 que sobreviveram, que viveram lá por mais tempo. E aí ele já tem um nome todo francês. Isso está no TV? Isso está no... Acho que está no TV. Não sei, eu não botei, né, a referência, depois eu falo. Deixa eu pensar. Tá, eu vou tentar lembrar até o final. Mas é possível que seja. 1613, não, acho que já não é. Não, então deve ser do próprio Devreux. Sim, ele abre o livro do Devreux, eu acho. Ele abre com uma dança indígena, mas acho que está lá. Enfim. Como vimos, o ritual do homicídio marcava a entrada dos rapazes para o universo dos homens maduros. Quando os homens deixavam de ser manem, panema. Mas para que eles deixassem de sê-lo, algo deveria agir em seus corpos. Algo tinha que se transformar em seu corpo para fazê-lo se tornar avá. Os adultos cujo sêmen era duro, capaz de fabricar filhos fortes. Ou seja, o sêmen invertido pelos rapazes devia ser produzido enquanto matéria fértil. O que equivale a dizer que, se algo não operasse nesse sêmen, que era mole, seu sêmen seguia sendo mole, seguia sendo membeca, né? E eles seguiam sendo manem. Como vimos, né, o termo manem ele era traduzido como ruim, mau, imprestável, em outros lugares como covarde, em outros ainda como efeminado. Mas além disso, né, como eu já falei, outra característica dos manem é que, por causa do sêmen, a gente não sabe se por causa disso, né, enfim, eles não conseguiam travar alianças matrimoniais com as jovens, que a essa altura já eram adultas, né, porque já tinham passado pelo ritual de puberdade.
Considerando a situação dos rapazinhos, Florestan Fernandes resumiu que, eu cito, diferentemente, eles conseguiam uma companheira fecunda antes de ter alcançado, no mínimo, a idade de 30 anos. E para a solução de seus problemas sexuais, ele diz, eles tinham que se voltar a outros tipos de práticas sexuais. Há relatos de que esses jovens, com frequência, mantinham relações homossexuais entre si ou também com os avá, aqueles homens adultos que já haviam matado inimigos. Nesse caso, os dados sugerem que os jovens assumiam a posição passiva, recebendo o sêmen e não introduzindo. Na maior parte das vezes, porém, os jovens acabavam tendo como parceiras as mulheres velhas, aquelas que foram frequentemente retratadas nas crônicas, principalmente por duas características. Que eram mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, porque os maridos as trocavam pelas mocinhas, ou então faziam arranjos matrimoniais poligínicos, né, em que a atenção sexual era redirecionada às mais jovens. E 2 é que essas velhas eram caracterizadas como estéreis. Mas, bom, esterilidade é um conceito-chave, né, que eu estou pensando, assim. Uma das experiências dessa pesquisa é precisamente colocar em xeque o conceito de esterilidade. Será possível que ele realce um outro procedimento naturalizante do nosso pensamento, análogo àquele que vimos com a menstruação? Porque foi sempre tomado como dado que estéreis eram as velhas, e não os jovens. Quem era, afinal, estéril entre os Tupinambá? Os relatos que possuímos nem mesmo colocam essa questão. A biologização do corpo feminino não deixaria margem para essa questão. Nessa visada, a menstruação está implicada na capacidade de gestar, e é uma ocorrência natural do corpo. Portanto, a menstruação nas crônicas era um indício da fertilidade das moças. O ritual da menarca seria, então, não uma forma de performar, mas de reconhecer a condição de adultas. Ou seja, o ritual ele não faria essa transição, ele só reconheceria que a menstruação existe e seria um ato de reconhecer a sua virada para a puberdade. Para os jovens, para os rapazinhos, não seria tão simples colar a posição de homens férteis ao ritual de passagem do homicídio, já que esse ritual só acontecia em geral depois dos 25 anos. Os jovens, de acordo com os relatos, tornavam-se homens só após terem matado inimigos, mas tornavam-se férteis, segundo os relatos, muito antes disso, já na puberdade. Ou seja, os cronistas anotavam que os jovens eram panema, que seu sêmen era membeque, mas esses dados aparecem inteiramente desconectados de qualquer ideia de fertilidade ou esterilidade. É interessante que Florestan questione uma descrição dada por Cardim. O Cardim tinha afirmado que, eu cito, nenhum mancebo costumava casar antes de tomar o contrário, antes de matar o inimigo, e perseverava virgem até que o tomasse e matasse, correndo-lhe primeiro suas festas por espaço de 2 ou 3 anos, né? Então, entre tomar um inimigo e todo o ritual e o homicídio, 2 ou 3 anos. E que ele se mantinha virgem até o final do ritual. Então, até lá para os 30 anos. Fernandes revidou, mostrando as diversas formas de enlaces sexuais dos jovens, né? Como eu disse, relações com outros homens, noites de prova com pretendentes ou casamentos com idosos. Em nenhum momento, contudo, a fertilidade dos rapazes foi posta em xeque. Virgens ou não, o corpo masculino seria considerado apto, mesmo antes do ritual de homicídio, a produzir filhos. O casamento com as mulheres idosas era marcado sobretudo por isso, um casamento estéril. Mas em um universo em que a menstruação não flui naturalmente, não seria possível pensar que a esterilidade de tal união talvez não fosse atrelada unicamente ao corpo das velhas. Do ponto de vista biologizante, elas não menstruariam por já não serem férteis. Mas seria possível supor que as velhas não menstruariam porque nada as fazia menstruar? Se o fluido inserido em seu corpo não é capaz de se transformar, ele não se tornaria filho, pois ele é mole, pois aquele sêmen do rapaz é mole como a puba, a massa que ainda não fermentou, que ainda não se tornou cauim. Mas também ele talvez se transforme em sangue. Então as velhas não engravidam, as velhas não menstruam. É uma hipótese, né? Então,
é um pouco repetitivo, tem que ficar voltando nas informações para a gente ir acompanhando, assim, né? Só após terem matado o inimigo é que os jovens deixariam de ser manem. Então, a gente pode supor, então, que só aí seu sêmen se tornaria fecundante, né? Então, por que aqui? Ou melhor, como se daria, né, essa transformação dentro do ritual, né? Se matar um inimigo, como notam absolutamente todas as crônicas, era um passo essencial ao processo de maturação masculino, eu acho que não é um despropósito sugerir, inspirado em outras etnografias sobre guerras, sobre guerras ameríndias, que o sangue do inimigo morto seria o operador dessa transformação no corpo do homicida. Afinal, estamos falando de uma dinâmica de corpos vivos e mortos e uma ontologia de substâncias. Não se trata de apropriar-se simbolicamente da substância do cativo, né, do mana ou qualquer força advinda do morto. Penso ser possível ver nesse conjunto uma mecânica de transformação dos fluidos. Sêmen em sangue, sêmen em sangue, sangue em sêmen, sêmen em sangue. E também com a mediação do Cauim, que ainda nesse momento não entrou como mereceria nessa descrição. Em sua descrição do ritual, Gandalf conta que o matador era o único que não comia do morto. O matador, que era o único que não comia do morto, ele tinha que se sarjar, né, tinha que fazer escarificações pelo corpo inteiro. E é uma citação. Ele tinha por certo que logo morreria se não derramasse de si aquele sangue todo que acabava de fazer o seu ofício. Derramasse de si. É interessante isso. A prática das escarificações foi bastante notada pelos cronistas. Já esse ponto sobre o matador ter dentro de si aquele sangue todo, não foi. Quanto aos rituais pubertários, a analogia entre a prática pós-homicídio e pós-menarca é clara. Vários cronistas e analistas notaram essa analogia entre os rituais. As jovens, afirmou André TV, cumpriam o mesmo ritual dos carrascos. Viveiros de Castro afirmou que os ritos da menarca e do primeiro homicídio eram idênticos, e ele frisa o papel do sangue. Ambos, mulher e matador, derramavam um sangue vital para o grupo. Nesses rituais, tanto rapazes quanto moças deixavam as áreas comuns da aldeia e entravam em reclusão. Embrulhavam-se em redes atadas no alto, com um pequeno fogo no chão. Deviam ali reduzir todo o contato com o mundo exterior. Sobre as moças, especificamente, sabemos que eram envoltas em tal forma nesses leitos, nas redes, que ninguém as vê. Elas ficam totalmente envoltas. Nesse período, ambos tinham de manter silêncio. Jejuavam por 1 mês, não comiam carne, apenas farinha e água. Quando desciam das redes para necessidades, rapazes e moças não podiam pôr os pés no chão. Também, a certa altura, tinham que passar por escarificações. E depois de saírem da primeira reclusão, passado um período, entravam em um novo período dentro da rede. Havia diferenças também. As meninas tinham de raspar os cabelos, enquanto os rapazes deixavam crescer. As escarificações femininas eram feitas na parte superior do corpo, as masculinas na parte inferior. E eu me pergunto se isso teria a ver com a relação entre sêmen e leite no corpo, né? A localização disso no corpo de cada um, mas não sei. Além disso, as atividades a que se dedicavam em seu tempo recluso divergiam. Se eu não me engano, as mulheres teciam e os homens fabricavam arco. A afinidade entre os rituais, como eu disse, foi muito notada, mas o Renato vai além, e eu cito. Se considerada a semelhança dos processos aos quais era submetido o matador em seu resguardo após o homicídio, é possível afirmar que o modelo da reclusão, também o modelo de familiarização de substâncias perigosas, era feminino. A reclusão masculina repetia a feminina, à medida que consistia na domesticação e integração de um elemento extrasocial ou intra-humano, de modo a obter capacidades de procriação. Esse resumo, na verdade, ele fala tudo, assim, né? Ou seja,
Não é infrequente que se encare a reclusão de menarca como um processamento do sangue no interior do corpo das moças. Mas o que isso poderia dizer sobre a reclusão masculina? Após o primeiro homicídio, os corpos dos guerreiros tornavam-se contenedores de sangue derramado do inimigo. A longa e complexa sequência de atos rituais devia ser performada de modo rigoroso. Eu cito o Cardim. Ele, o matador, receoso, deitava-se, temendo algum lapso eventual na observância de ritos tradicionais. Se isso acontecesse, podia inclusive ser morto pela alma do inimigo sacrificado. O resguardo era necessário para processar aquele sangue todo, depois do que seu sêmen se tornaria forte, isso é, ele verteria uma substância que não era pura, que não era fraca. Eu tinha botado uma nota. Temos poucas informações sobre como os Tupinambá concebiam a fisiologia dos corpos, muito menos dos corpos femininos. Contudo, Devreux relata a existência de um motivo clássico e que também aparece entre vários outros povos contemporâneos, a noção de que as mulheres são como vasos, panelas, envoltórios. O Capuchin conta... Os indígenas acreditam que a mãe não tem nenhuma participação na geração do filho, mas que tudo vem do pai, e a mãe apenas serve de caramemo, isso é, estojo ou vá, garrafa ou vaso, para receber em si o princípio da geração. Nenhuma participação é uma conclusão precipitada, ainda que bastante frequente em relatos que indicam apenas um dos cônjuges como provedor de substância para o feto. Não fornecer matéria, evidentemente, não é o mesmo que não participar. Sendo a mulher o continente da matéria, ela recebe e guarda a substância, mas é ela também quem transforma, ou que oferece as condições para transformar o sêmen em embrião. Inspirado outra vez por etnografias contemporâneas, penso que não seria descabido encarar tal transformação como um tipo de cozimento. E essa transformação no interior do corpo-vaso é como o processamento do cauim, em que a mandioca deve ser transformada por meio da fermentação e da cocção para que possa ser consumida na forma de bebida. Os dois elementos são necessários, o alimento e sua preparação, a substância e a transformação da substância. Penso ser possível, então, encarar o ritual da menarca como uma cerimônia para a criação de um corpo capaz de conter e também de transformar. Para isso, o corpo da menina deve ser ativamente tornado apto a abrir-se durante o sexo, receber a substância introduzida em seu interior e depois processá-la. A moça precisa adquirir a capacidade de transformar o fluido. O sêmen do marido torna-se o sangue do futuro filho. O feto será cozido em seu interior, resultando na gestação e no parto. Meu argumento aqui, enfim, é que os rituais de maturação tupinambá integravam processos que transformavam pessoas impúberes em adultos genderizados com capacidades criativas. A produção de sujeitos férteis, tanto no caso de rapazes quanto de moças, não pode ser tomada como natural, pois não decorria de um desenvolvimento espontâneo dos corpos. Assim como a matéria liberada pelos rapazinhos seria mole como a puba, e deveria ser transformada em sêmen duro, o corpo da mulher também deveria tornar-se ativamente apto a conter aquele sêmen e transformá-lo em um novo ser. Era necessária, então, uma ruptura no desenvolvimento da pessoa, de forma que se criasse nela a capacidade de engendrar outros seres. O primeiro homicídio, a primeira menstruação, seguido de reclusão, escarificação e restrições alimentares e de atividades, consistiriam, então, na criação desses corpos férteis, indissociáveis do complexo geral da guerra tupinambá. O corpo da mulher se tornava o recipiente do sêmen, mas esse sêmen que ela recebia também teria que ser apto a se transformar. De fato, ele já havia sido processado previamente. Após terem derramado o sangue inimigo, os matadores realizavam em seu corpo uma fusão com a vítima. No ritual de homicídio, aquele sangue todo que se acumulava dentro deles tinha que ser processado, para, no final, tornar-se a matéria fértil própria do zavá. Então, o sangue do inimigo, portanto, processado pelo homem e pela mulher sucessivamente, tornava-se o sangue de um novo membro do grupo, do próprio grupo. Então, o argumento central que eu quero desenvolver e refinar
é que os rituais pubertários entre os tupi-quinhentistas elaboravam 2 tipos de corpos, seja corpos abridores de corpos, ou seja, guerreiros que faziam outros corpos verterem sangue e então eles tinham que processar esse sangue, seja corpos contenedores, ou seja, corpos que continham substâncias e deviam ser capazes de processá-las e, na altura correta, vertê-las. Havia aí não só uma diferenciação entre o agente e o paciente do derramamento de sangue, mas também entre a capacidade de processar ora sêmen em sangue, ora sangue em sêmen. A transformação sucessiva dessas substâncias, por fim, era o que viabilizava a criação de novas pessoas. Né? Então, o filho era, antes de tudo, o resultado da conversão, primeiro, do sangue inimigo em sêmen, depois do sêmen processado em matéria consanguínea. A repercussão conceitual disso é que a guerra e a reprodução, né, a predação e produção, né, aqueles 2 domínios que Florestan Fernandes tinha definido, que os cronistas definiram, né, entre o doméstico e o bélico, não podem mais ser divididos em 2 domínios, distribuídos a identidades ou masculinas ou femininas. Ao contrário, isso é uma citação de Anne-Christine Taylor e Viveiro de Castro, elas se entrelaçam tão bem que cada uma das 2 capacidades parece ser a condição da outra. A fertilidade pressupõe a aptidão para a predação. O homicídio confere o aumento de poder produtivo. Tem 3 consequências dessas reflexões que eu quero desenvolver mais e que eu vou só, vou só falar. Assim. Uma que eu gosto particularmente é o que acontecia ao homicida quando ele tinha o corpo cheio de sangue. Ou seja, o que a gente pode dizer do seu corpo, do corpo do guerreiro, que nesse momento também era um corpo vaso? Será possível pensar algo sobre essa sua operação? Sobre esse momento em que ele deveria processar aquela substância em sêmen? Será por isso que, como sugeriu o Renato, né, a forma do ritual da puberdade era feminina? Qual o papel da reclusão e do ritual de cauinagem que acontecia depois dela para fazer o homicida transformar o sangue contido em seu corpo, sangue contido em seu corpo em sêmen? Né? A pergunta mais ousada, né, seria demais pensar que os guerreiros, quando entravam na reclusão pós-homicídio, o faziam numa posição feminina? Eram eles, nesse momento, assim como as mulheres, contenedores e processadores? Tinham os guerreiros uma afecção, um devir, mulher? 3 palavras que a gente tem que pensar, né? Hoje tá pegando mais bem, né? O devir mulher. Como é que é? Hoje o devir mulher não pega mais bem, né? É, né? Outro ponto, né? Que também já foi evidenciado, mas também não muito aprofundado, é o que Eduardo chama de a ligação do cativo com o domínio da feminilidade, do cativo de guerra. Né? José Antônio Kelly, quando fez uma análise do ritual homicida, em 2001, esqueci o nome do texto, ele observou que o cativo instanciava uma constituição relacional. Ele não era um termo masculino ou feminino, presa ou predador, afim ou consanguíneo, mas um operador de relações que revelava contextualmente aspectos de uma dualidade multinivelada, ele fala. O que eu quero pensar é que tinha alguma coisa que se passava entre os 2 atos de ponta do ritual do homicídio, né? Que é o inicial é a captura e o final é a morte. Né? Os dados aqui eles são interessantes, mas eles precisam de mais reflexão. Né? Desde a chegada à aldeia, a caça e a guerra eram interditas ao prisioneiro de guerra. Sem fornecer carne, né, ele não caçava, ele era um receptor. E os avá, os homens adultos, faziam questão de alternar-se para dar refeições para ele. E eles gostavam de fazer isso, deixando-no gordo. As velhas, com olhares ávidos, elaboravam o prisioneiro como uma presa. Ao ser chamado de meu xerimbabo, era mobilizada uma sociologia do xerimbabo, né, da posição xerimbabo. Sobre o casamento, né, do prisioneiro.
ele recebia uma esposa quando era capturado. Mas é interessante pensar na consideração que Helene Clastres fez, né, de que ele era um cunhado, um tovaja, incapaz de retribuir. A Helene Clastres sugere que ele dava com sua própria morte a contraprestação. E principalmente se a gente pensa que é o seu sangue é que vai se tornar depois o sêmen avar, né? E, enfim, era também interessante o termo dado aos filhos do cativo, os filhos que o prisioneiro tinha com a esposa, que eram cunhambira, filhos de mulher, né? Então, seria isso porque, na lógica patrilinear de filiação, o seu sêmen não contava, era inócuo, né? Se o seu filho era um filho de mulher, podemos dizer que não havia posição masculina nessa produção, né? Não haveria injeção de substância masculina. E é interessante também porque se o seu sêmen não contava, o seu sangue contava, né? E uma outra saída, consequência disso é pensar, eu e o Renato, a gente está para pensar nisso junto, sobre as velhas Wainui. E elas, né, elas também desafiam o modelo estático do binarismo de gênero, né? Que, né, e é isso, esse binarismo de gênero, eu acho que já está claro a essa altura, né, o ponto principal que essa pesquisa está tentando pensar, né, essa crítica a esse binarismo de gênero, né? Ou seja, como que várias figuras, na verdade, do universo do Pinambá, até os próprios guerreiros, né, até os prisioneiros de guerra, né, e os jovens manem, ou seja, como várias figuras desse universo desafiam a lógica colonial dos gêneros, que é identitária e principalmente estática, baseada no diformismo sexual. Essas velhas, né, então a gente já começou a falar delas, mas tem várias outras características que eu acho que a gente pode seguir pensando, né. Primeiro que elas participavam das reuniões masculinas na Casa Grande. Elas também falavam nessas reuniões de guerra, né? Elas também eram donas de novos nomes quando tinha um homicídio, né, adquiridos via vítimas moqueadas. Ela exortava os guerreiros e agredia o cativo na chegada. Elas eram oficiadoras de parte do diálogo cerimonial. Elas preparavam cauim e bebiam dele especialmente, ainda que os bebedores fossem principalmente os avá. Aqueles que se abstinham de beber eram considerados efeminados. Elas também devoravam vorazmente a carne do inimigo, né? Tal ingestão lhe permitia a possibilidade de imortalidade, que em geral era acessível só aos guerreiros. Seria então possível reelaborar a figura das Wainui segundo a gramática de substâncias que eu vim falando aqui? O que quer dizer que elas tinham a fala forte e participavam das reuniões dos guerreiros? Que efeitos produziriam as substâncias inseridas em seu corpo? O sêmen dos Panema ou a carne do inimigo? Sem sêmen forte em seu interior, efetuariam as Wainui afecções próprias do universo masculino, né? Então, enfim, são questões... isso, são 3 desdobramentos que ainda vêm, assim, né? Mas eu queria hoje trazer mais um, né? Eu queria focar um pouco em outras figuras aqui, né? Outros pontos nos relatos da época nos permitem questionar ainda mais o dualismo de gênero, né? Ou se as categorias homem e mulher seriam suficientes para esgotar a maneira como os Tupinambá da Costa concebiam a diferença de gênero. Em 1614, na ilha de Upaum-Açu, onde hoje é o estado do Maranhão, foi executado a tiro de canhão a pessoa indígena conhecida na história pelo nome de Tibira, conhecida hoje pelo nome de Tibira. A gente tem quase nenhuma informação sobre essa pessoa. Na verdade, o único lugar que tem informação sobre essa pessoa é o livro de Devré. No exterior, mais mulher do que homem, porque essa é a descrição do Devré sobre essa pessoa. No exterior, mais mulher do que homem, porque tem a face e a voz de mulher, cabelos finos, flexíveis e compridos. Ou seja, imagina-se dessa imagem, né? Um corpo de homem e aparência de mulher, se a gente está querendo, né?
seguindo a descrição do Devry. Essa pessoa foi capturada, amarrada e levada ao Forte de São Luís, onde foi sentenciada e executada na boca do canhão, sob a justificativa de se purificar a terra de suas maldades. Reconhecida atualmente como a primeira vítima de homofobia do Brasil, um trabalho que foi feito pelo antropólogo Luiz Motti, na Bahia, junto com o Grupo Gay da Bahia, em 2013, ele organizou essa homenagem a Tibira, no Maranhão, e deu o nome Tibira. Esse nome, Tibira, é uma corruptela de um termo tupinambá, Tebira. André TV traduz Tevir como Bardache ou Bougeron. Jean Léry usa bougre. São 3 termos do francês arcaico para designar homossexuais masculinos. Este seria, segundo os cronistas, o insulto que se faziam os tupinambá ao chamar um homem de sodomita. E são citações, tanto insulto quanto sodomita. O vocabulário da língua brasílica oferece o verbete tebira para 3 entradas distintas. 1, páticos, ou pessoas que praticam sexo anal. Ou seja, essa seria a entrada mais geral, indicando o ato sexual e quem o fazia. Ebira é a palavra para nádegas, então seriam as pessoas que usam as nádegas na relação sexual. Catamitos são, aí a segunda entrada, catamitos são os amantes púberes em relação homoerótica masculina. Isso é o dicionário que dá, né? Então, ou seja, os jovens panema, né? E 3, pecado ou pecador contra a natura. E aí tem depois, ou seja, pacientes, né? Pacientes, ou seja, os passivos, aqueles que recebiam sêmen. Curiosamente, o vocabulário também inclui uma entrada entre seus verbetes. A entrada é mulher que tem testículos. Contudo, o termo tupinambá oferecido parece de difícil análise. Ria. Eduardo Navarre descreve o termo ria como homem que parece mulher. Mas eu não encontrei nenhuma outra definição, nenhum outro lugar sobre isso. Eu não encontrei qualquer informação sobre a identificação de gênero dessas pessoas, a autoidentificação de gênero, né, dessas pessoas indicadas pelo nome Tebira, nem sobre como adornavam-se ou sobre suas rotinas de atividades. Mas parece-me importante considerar a distinção feita por Soares de Souza quanto às posições masculina e feminina. Soares de Souza escreve: o que se serve de macho eu não sei se já tem. O que se serve de macho se tem por valente e contam por essa bestialidade por proeza, Soares de Souza escreve. Já os passivos seriam associados, e a gente não sabe se por Soares de Souza ou se pelos próprios indígenas, a mulheres. Né? Ele fala, há alguns que têm tenda pública, há quantos os querem como mulheres públicas. Então, os ativos, né, os que se têm por valentes, estariam, ao que parece, na posição de guerreiros, que introduziriam sêmen em seus parceiros. Os passivos, por oposição, receberiam aquela substância, contendo em seu corpo. E estariam, de certa forma, abertos, teriam tenda pública a quem os quisesse. Seriam como mulheres públicas. Talvez uma alusão a prostitutas, mas não dá para saber. E, bom, no vocabulário da língua brasílica é possível encontrar ainda uma entrada para outra categoria, tampouco facilmente submetida à lógica dual de avá ou cunhã. Sacoaimbeguira, segundo o dicionário, era e eu cito, o machão que não conhece homem e tem mulher e fala e peleia como homem. É uma situação também. A maior injúria que eles podem fazer, escreveu Pero Correia, é chamá-las mulheres. Então, em tal parte lhe poderá fazer... em tal parte lhe poderá dizer alguma pessoa, ou seja, caso alguém chamasse essas pessoas assim,
correrá o risco de lhe tirarem as flechadas. Gandalf ofereceu a descrição mais completa das pessoas de Sacon-Beguira. Algumas índias há que determinam de ser castas, as quais não conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem o consentirão, ainda que por isso as matem. Essas deixam todos os exercícios de mulheres e imitam os homens, e seguem seus ofícios, como se não fossem fêmeas. Trazem os cabelos cortados da mesma maneira que os machos e vão à guerra com seus arcos e flechas, e a caça perseveram sempre na companhia de homens, e cada uma tem uma mulher que a serve, com quem diz que é casada, e assim se comunicam e conversam como marido e mulher. Indicações de pessoas Sacon-Beguira e Tebira existem pontualmente nos relatos cronistas. Pouquíssimo espaço foi destinado à descrição de suas formas de relacionalidade, mas um estudo comparativo com outros povos históricos pode ajudar a refletir sobre certos aspectos dessas pessoas. Sobre os Guaicurus, por exemplo, o coronel Jardim Rosário relata a presença de figuras chamadas Cudina, que, ele escreve, afetam todos os modos das mulheres, vestem-se como elas, ocupam-se em fiar, tecer, fazer panelas, etc. E ele ainda acrescenta, uma vez cada mês afetam o ridículo fingimento de se suporem menstruados. O mesmo se passava, segundo Metrô, entre os Mbiá. Havia ali, em suas palavras, bedarches, que é um termo europeu ofensivo que vem da palavra árabe, bardage, usado nos séculos XV e XVI, na França e na Itália, para pessoas transgênero femininas. Essas pessoas, segundo Metrô, se vestiam como mulheres e eram tomadas como prostitutas da aldeia, é uma citação, realizando também o resguardo mensal da menstruação. Chamorro diz que entre os Guarani há pessoas que são avak, ou amulherados. Wagley conta de um homem e mulher tapirapé que morreu por ter engravidado, porque não podia parir. Magalhães fala do grupo de homens, como ele fala, homens Xambioá, que se dedicavam a servir sexualmente a outros. E é impossível não evocar também o caso de Crembeji, entre os axé, que, segundo Pierre Clastres, eram carapumenon, anos fazer amor, né? Porque eles eram pane, porque eles eram panema. Isso é uma citação do Clastres. É interessante, então, considerar a distinção feita por Soares de Souza quanto às posições sexuais, no caso dos Tebira, das pessoas Tebira. Os que se comportavam ativamente no sexo, ou seja, os que se têm por valente, estariam na posição de homens guerreiros que introduziriam sêmen. Os passivos, por oposição, recebiam aquela substância por via da abertura anal de seus corpos. Seriam eles, então, contenedores de sêmen, como os corpos vaso? Como eles processariam essa substância? Provavelmente, eles seriam também panema, né? Como todos os outros não matadores. O que isso pode dizer sobre eles? E, de fato, sobre os jovens manem também. Por outro lado, as pessoas Sacon-Beguira realizavam, junto aos Avá, atividades de guerra e caça. Falavam e peleavam como os guerreiros, levando a supor que frequentassem a casa grande, as reuniões onde os guerreiros discursavam. Era uma ofensa dizer que eram mulheres. Sua caracterização como castos é um aspecto particularmente central para o argumento que a gente vai fazendo aqui. Não conhecem homem de nenhuma qualidade, nem o consentirão. Jamais tendo sido inseminados, Sacon-Beguira não eram contenedores de sêmen. Ao contrário, tinham corpos guerreiros, dilaceravam e derramavam a substância inimiga. Como essas pessoas processavam esse sangue? Qual o papel do inimigo na ilicitação genderizada de seus corpos? E o papel de suas esposas com quem conversavam como marido e mulher? Provavelmente nunca saberemos essas respostas. E é triste, né? Principalmente porque essas pessoas não encontraram lugar, né? nas descrições dos cronistas, pelo mesmo motivo que foram deixando de encontrar lugar no mundo. A violência das palavras, mas também o silêncio delas, a reticência em falar da vida dessas pessoas nos relatos, exceto para recriminá-las,
Essa violência das palavras está contida na mesma violência que acabou apagando por muitos séculos esses corpos junto aos povos que viviam e vivem na América invadida. E o abafamento, né, o abafamento dessa história, é importante dizer, não foi só dos cronistas. Os analistas também quase não mencionam esses poucos casos existentes nos relatos primários. Felizmente, as atuais reivindicações de pessoas transgêneros e do movimento LGBTQIAPN+, têm mudado isso e têm tornado possível a indígenas de sexualidade dissidente se reconhecerem e se afirmarem. Felizmente, né, algo que vem mudando nos últimos anos. Em todo caso, por mais que o material histórico não permita que falemos mais sobre a vida e a elaboração dos corpos de pessoas Tebira e Sacoa-Embebira, a presença dessas pessoas no universo social Tupinambá permite que, de certa forma, alarguemos nossas formas de pensar a elaboração dos corpos e dos gêneros ali. Nesse sentido, o próprio uso da terminologia transgênero é uma questão para mim. Se o prefixo trans expressa um atravessamento ou transcendência de posições atreladas a sexos biológicos, talvez ele não traduza adequadamente o estatuto dessas pessoas nas comunidades Tupinambá. Não temos qualquer informação sobre como as pessoas se reconheciam, se mulheres, homens ou outra coisa. Sobre as pessoas Sacoa-Embebira, sabemos que achavam importante não serem chamadas de mulheres, mas não por isso eu acho que podemos facilmente conferir para essas pessoas o gênero masculino ou transmasculino. De fato, a própria necessidade a própria necessidade que temos de definição, né, uma criação tão fechada de categorias, talvez isso tenha sido um resultado da imposição colonial de uma lógica de gêneros. De fato, talvez a presença e as histórias dessas figuras nos permita repensar o próprio estatuto, definição e flexibilidade das figuras de gênero Tupinambá como um todo. Inclusive, parte dessa pesquisa é pensar também que tipo de efeitos concretos, que tipo de violência as noções coloniais de gênero e sexualidade acabam engendrando. A mais clara, de fato, sobre esses corpos dissidentes. E um caminho que eu não esperava para essa pesquisa, que tem se mostrado recentemente, é sobre uma história mais geral, que é o contexto colonial da perseguição à Tibira, né? E isso eu vou entrar rapidinho aqui, porque eu acho que é um tema interessante, assim, né? Porque o Devré foi o único que anotou a história de Tibira, né? E está em 2 momentos do livro. O último, o livro do Devré são 2 tratados, um espiritual e um temporal. Em um dos tratados, ele fala de uma pessoa hermafrodita. No segundo tratado, ele fala dessa pessoa que foi executada a tiro de canhão. Existe até muitas pessoas que não concordam com a junção, né? Já que no caso do canhão, quando o Devré conta a história, ele não fala que é uma pessoa que é essa pessoa hermafrodita, que ele chama de hermafrodita. Então, eu tenho tentado estudar um pouco sobre o contexto colonial francês para entender um pouco mais sobre o relato do Devré. Então, na época que o Devré escreveu seus relatos, a palavra hermafrodita estava em voga em Paris. Acredita-se que em 1605 foi publicado o livro Ilha dos Hermafroditas, que oferece relatos utópicos sobre uma ilha onde viviam personagens com uma personalidade dissidente, em vários sentidos, morais, religiosos, sexuais. Eram personagens efeminados ou meio homens, meio mulheres, como ele diz, dados a todo tipo de prazer. Historiadores como Bailey defendem que o livro era uma reação e uma sátira ao reinado de Henrique III, rei conhecido por suas práticas homossexuais e pelos homens efeminados, é uma citação de sua corte. Eram os Les Mignons du Roi, os pequenos do rei, né, que tinham como modelo o próprio rei. Em sua reedição do livro, Claude Gilbert Dubois explica que o termo do livro Ilha dos Hermafroditas explica que o termo hermafrodita era, no início do século XVII, mais comumente usado não em seu sentido médico ou biológico, mas moral e político, com sentido pejorativo, para indicar condutas viciosas ditadas pelo prazer.
além da Ilha dos Hermafroditas, aparecem nos primeiros anos de 1600 diversos livros na França, visando combater esse hermafroditismo, né? O anti-hermafrodita, o hermafrodita desse tempo, enfim. Também é crucial saber que pouco antes da vinda de Devreux para cá, em 1614, né, ele vem em 1613, desculpa. Então, pouco antes disso, em 1601, né, e precisamente no norte da França, na região onde Devreux nasceu e trabalhou por décadas antes de ir para Paris, teve um caso de condenação à morte de um homem transgênero, Marin Lemarcy, que nasceu como Marie Lemarcy. Importante, essa pessoa foi condenada à execução em fogueira. Importante lembrar que a homossexualidade era crime capital na França na época, mas uma execução como essa, na verdade, era muito rara, tanto na metrópole quanto na colônia. Tudo isso para dizer que o assassinato de Tibira não foi só um ato brutal, ele foi também uma ameaça. Tibira foi transformado em exemplo, um aviso claro do que não poderia acontecer, mas também do que aguardava aqueles que seguissem por caminhos semelhantes. Então, bom, vou começando a concluir agora. E aqui eu concluo voltando àqueles lugares comuns, né, que a Manuela Carneiro da Cunha falou e que a gente começou a fala, né? Ela falou da antropofagia, da fé, da lei do rei, né, a fé, a lei e o rei que faltavam a esses povos das terras invadidas, da propriedade que também faltava a esses povos. Ela fala do problema da luxúria, e aí eu volto então, né, ela fala do... Tudo certo? Não, pode ir. E ela fala, e é isso, ela fala do problema da luxúria, das práticas sexuais e conjugais inteiramente diferentes do padrão europeu. E isso é algo que praticamente todos os relatos quinhentistas notaram. Mas o livro do Devreux, justamente, né, quem fala do caso do Tibira, tem um papel particular nisso daqui. A historiadora Charlotte Castelnau de l'Étoile observa sobre esse livro do Devreux, Viagem ao Norte do Brasil, feita nos anos 1613 e 14, que todo o recheio desse livro, o livro ele começa com os capítulos introdutórios e ele termina com os diálogos entre o padre e os indígenas, e umas lideranças e pajés, né? E todo o miolo desse livro, a Charlotte fala, mostra o empenho do missionário em compreender as lógicas do parentesco indígena. Ao lado do interesse evidente do padre pela religião nativa, são os dados sobre consanguinidade, patrilinearidade, casamento, separações, poliginia, liberdade sexual, virgindade, ciúme, covarde, que aparecem com mais detalhes em sua prosa. Essencialmente, são os dados que estão sob o guarda-chuva colonial do matrimônio. E, de fato, família, né, com F maiúsculo, era outra categoria que faltava ali. E uma que era um instrumento imprescindível de colonização, né? Tem, inclusive, um diálogo muito curioso, assim, muito interessante para pensar do Devreux com um homem que ele queria se converter, mas ele tinha um problema. O problema é que ele tinha 3 esposas. E aí o Devreux fala, aí ele, como é que eu não posso? Aí o Devreux convence ele que ele pode. Então ele vai ter uma esposa, a mais velha, e as outras 2 viram servas. E isso parece que vai construindo, né, figuras residuais que vão construindo a estrutura do... Que é maravilhoso. Os diálogos. Esses diálogos. Então vai construindo, né, assim, construindo toda uma estrutura, né, assim, de práticas sexuais residuais, e não só isso, né, práticas né, você vai virar sua serva, né, então práticas capitalistas, práticas de expropriação de trabalho, né. Então, e aí, de fato, foi Yves Devreux quem nos legou a mais completa descrição
de homens e mulheres tupinambá. Ele faz uma descrição muito minuciosa disso que ele chamou de classes de idade. E aí ele separou, né, enquanto ele fazia uma descrição de classes de idade, ou seja, o crescimento, nomes das pessoas desde o nascimento até a idade idosa, ele separou 2 capítulos de seu livro, um para homens, outro para mulheres. Aí o capítulo para homens chama Ordem e Respeito que a Natureza pôs entre os selvagens e que são observadas inviolavelmente pela juventude. Aí eu vou poupar vocês de todas as fases, mas ele começa com os peitã, que são os recém-nascidos, que inclusive são... Peitã não é nem... Né, é um nome para né, o recém-nascido não tem gênero, né? Então não é... então os peitã... E aí ele vai passando pelos crianças e jovens, e, enfim, até... não, desculpa. Tá certo. Então, os avá, né, até se tornar finalmente os idosos, com mais de 40 anos. E aí eu cito, eram honrados por todos aqueles cuja idade é inferior à deles. São os primeiros a serem servidos nas cauinagens, sua fala é respeitada e sua morte causa grande comoção. A narrativa continua no capítulo seguinte, intitulado A Mesma Ordem e Respeito são mantidos entre as meninas e as mulheres. As categorias aqui são análogas às masculinas, também de crescimento, respondendo também às mesmas 6 classes de idade claramente definidas, né? Desde o recém-nascido peitã até quando aos 25 anos elas se tornavam cunhã. E eu cito, uma mulher no esplendor de sua força. Contudo, Devreux nota, a diferença dos homens, aí eu cito, a sua decadência vem a galope. Assim como a menstruação, a gente vê aqui 2 pesos, 2 medidas. A descrição do padre é minuciosa em 2 pontos. Nas etapas dos avá e das cunhã, fases que, segundo eles, nomeiam todo o gênero masculino e feminino. Para traduzir o primeiro termo, Devreux fez recurso ao vocábulo latino vir, o homem forte, robusto, valente, audacioso, que a essa altura já era um guerreiro, finalmente apto a tomar uma esposa. Já a segunda, cunhã, é a mulher em todo o seu vigor, aquela que está entre 25 e 40 anos, já casada, com filhos, ainda com traços de sua mocidade, eu cito. Mas, eu cito também, principia a declinar sensivelmente. Embora fossem respeitadas, haveria uma diferença entre velhas e velhos, como Devreux disse. Eu cito, os homens velhos tornam-se veneráveis e assumem um ar de gravidade e autoridade. As mulheres velhas ficam carrancudas e enrugadas como um pergaminho nas chamas. E ele é muito metafórico, Devreux, então ele vai, enfim, como um pergaminho nas chamas. É no segundo capítulo do Par, né, precisamente aquele dedicado às mulheres, que Devreux nos oferece um paralelo instrutivo. Ele começa o capítulo com um exórdio, né, que servirá de metáfora para a ideia que ele tem em curso, que ele vai desenvolver. Então, ele começa sempre com um paragrafinho, com uma ideia mais geral. E nesse exórdio é aí que o missionário compara os gêneros a pedras preciosas. Ele fala, encontram-se nesses selvagens vestígios da natureza, como as pedras preciosas se acham nas encostas das montanhas. Quem caminha pela paisagem buscando nelas as gemas que enfeitam as joias, ele argumenta, não as encontrará. Provém essa diferença de se acharem tão ricas pedras cobertas de jaça, sem mostrar o seu valor. Jaça é um termo da mineralogia para os defeitos, né? Os defeitos da rocha, você tem que lapidar. Então, gemas não se encontram prontas na natureza, não são imediatamente reconhecíveis em suas silhuetas esculpidas, de forma que, eu cito, muitos passam e tornam a passar por cima delas sem levantá-las, visto não as conhecerem. É necessário, antes de tudo, conhecer e identificar. Depois, é indispensável lapidar. Para criar o objeto de valor a partir dos materiais brutos, é imprescindível esculpir. Esse seria o trabalho dos missionários, empregados a seu modo pela empresa colonial. O interesse pela conjugalidade e sexualidade nativa se enquadrava aí,
a necessidade de moldá-las, de lapidá-las, para se encaixar no guarda-chuva colonial do matrimônio, instrumento de colonização. E aí eu termino com uma provocação. Seria exagerado considerar os próprios conceitos de homem e mulher como mais um dos lugares comuns duradouros e duvidosos instaurados com os relatos cronistas? Se o contexto histórico da produção de uma narrativa modifica a história que ela cria, seria possível pensar tais conceitos como uma tecnologia de gênero aplicada pelos viajantes, importada nos caixotes das carapelas coloniais? Não tem termos mais claros que Oyewumi em A Invenção das Mulheres. As categorias de gênero teriam sido impostas ao discurso sobre os povos extra-ocidentais? E se mulher e homem só têm existência, eu digo, uma existência congelada, fixa, né, uma definição estática, baseada na diferença genital? E se mulher e homem só têm existência no vocabulário conceitual ocidental moderno? E se no processo de conceber dois capítulos diferentes, um para homens, outro para mulheres, Devreux criava também um tipo de guia, um manual que orientava a linguagem sobre os corpos de outro território. Ao definir duas figuras como as efígies de gênero dali, o missionário estaria fixando uma nova gramática corporal? A questão não é duvidar do uso tupinambá de palavras como avá e cunhã para designações genderificadas às pessoas. É duvidar das palavras mulher e homem como descrições suficientes, como boas descrições ou como as únicas. Trata-se de desconfiar do léxico bilíngue, que encontra correspondência imediata entre idiomas diferentes, entre cosmologias diferentes. Né? Então, não é que avá e cunhã não sejam, sei lá, né? não possam ser traduzidos, não possam ser pensados como homens e mulheres. É que talvez a gente tenha mais a perder do que a ganhar usando essas palavras. De tão coladas que elas são aos referenciais genitais no pensamento europeu moderno, talvez a gente siga constantemente reduzindo as formas extra-ocidentais de falar dos gêneros, quando a gente segue usando essas mesmas palavras. Trata-se, enfim, de desconfiar das categorias conjugais de homem e mulher como traduções satisfatórias dos corpos, como elaborações estáticas deles. Como criar uma tecnologia de resistência contrassexual que faz doer a percepção sempre que o uso desses termos recorre a um jogo de soma zero, a uma guerra de dois valores simples articulados pela lógica do ou. É isso.